o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, queridos irmãos e irmãs do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Eis aqui a nossa presença junto a vocês, para que a gente possa aqui, nesse estudo do Evangelho, comemorarmos, porque para mim, estudo de Evangelho, estudo da doutrina espírita é comemoração sempre, palavras luminosas, é o nosso norte, não é mesmo? Então vamos lá, nós vamos ler aqui uma página muito bonita, para congraçar com vocês esse pequeno estudo da hora. O Selo do Amor é do livro Instrumentos do Tempo, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro bem antigo, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos lá. O selo do tempo, o selo do amor. E diz assim: pelo caminho da ascensão espiritual, denominado cada dia, encontrarás variados recursos de aprimoramento a cada passo. É o trabalho que te espera a noção de responsabilidade no devotamento ao dever. É a oportunidade de praticar o bem incessantemente. É o companheiro da parentela consanguínea que te não compreende ainda, e junto do qual podes exercer o ministério do auxílio e do perdão. É o adversário que te combate os propósitos de melhoria, com quem a luta de possibilidade a hora de paciência e aprendizado. É a atenção sedutora que nasce das profundezas do teu próprio ser, em cujo clima é possível desenvolver a tua resistência para a aquisição de novo poder moral. É o espinho que te fere ou a pedra que te maltrata, que se fazem benfeitores de tua jornada, por te descerrarem o santuário da prece e da humildade, se a tua mente vive acordada à luz do Senhor. É a dificuldade que muitas vezes se surpreende nos lábios dos mais queridos, constrangendo-te a consolidação de virtudes imperiosas. Segue adiante, amando, crendo, esperando, servindo sempre. Cada obstáculo e cada amargura guardam raízes de um processo educativo de nossa própria regeneração. Cada ensinamento tem o seu lugar, sua hora e a sua finalidade. Aproveita semelhantes bênçãos de conformidade com os padrões de Jesus, que passou entre nós fazendo o bem, que nos ama desde o princípio e que permanecerá conosco até o fim dos séculos. O Senhor, entretanto, não nos impõe fardo que não possamos suportar, não nos endereça problemas que não estejamos aptos a resolver, e jamais esquecemos que a reencarnação traz o selo do amor divino em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos e reaproximação, fraternais e serviços, a fim de executarmos, sem percalços, invencíveis, o trabalho da nossa própria redenção. Que assim seja, graças a Deus, e vamos orar. Agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos nessa plataforma do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com todo carinho e atenção que estamos aqui. Senhor Jesus, ampara-nos, Mestre de amor, sustenta-nos, para que essa hora de aprendizado, de palavras luminosas, que vão acender em nós a reflexão do teu Evangelho. Paz e bem a todos nós, queridos irmãos e irmãs, e vamos prosseguir, graças a Deus. Então, coube a nós o capítulo 13, para discorrermos e conversarmos sobre, o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. Nós vamos fazer a leitura, porque é uma leitura breve, e aí a gente vai, nos colocando na atenção, E tem tomai cuidado de não fazer
as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. São Mateus capítulo 6, versículo 1 e 4. 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de muito falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus capítulo 8, versículo 1 e 4. Item 3. Fazer bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Então, essas são as palavras, os itens que nós vamos agora discorrer sobre. Então, fazer bem sem ostentação. Nós temos muitos exemplos, e o exemplo maior é o Evangelho, né, que nos chama a essa reflexão. Sem ostentar. Né? O que é ostentação, gente? O que nós sabemos na raiz da palavra? Ostentação. Exposição. Pompa, luxo. Exibir com aparato, com orgulho. Olha, o que está nos convidando esse capítulo? Que nós façamos, né, o bem sem essa ostentação. Essa ostentação quer dizer que sem orgulho de fazer o bem. Porque o bem por si só é como se for um perfume. O que o perfume faz na exalação dele? Ele exala. E perfume é cheiro bom, é cheiro que nos atrai. E a maneira olfativa do nosso sensor físico, do nosso corpo físico, né? O cheiro bom. Quem é que não gosta de sentir o cheiro de perfume? Perfume da rosa, perfume de jasmim, de bugarim, enfim, o perfume faz parte do nosso viver, né? Agora, o perfume espiritual, o que será o perfume espiritual? Depois a gente vai falando sobre. Então, nós estamos comparando essa doação, esse fazer para o outro como se for um perfume. Podemos fazer esse entendimento através desse viés olfativo da nossa ação de bem com o outro? Podemos. Podemos, sim. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Todos aí estão assim, nossa, Marlene está falando do perfume. Então, sem ostentação, sem colocar
orgulho na frente. Porque é muito fácil, né? É, estar na nossa interioridade, porque o orgulho ainda é a nossa chaga, né? O orgulho ainda é as nossas dificuldades, a nossa deficiência, como espíritos que somos a caminho da evolução. É o grande combate, né? O bom combate que a gente precisa sempre estar ao encalço dele. A gente fala de lutas, né? Lutas da vida, os desafios, as provas, a expiação, a reparação, enfim. Mas a luta interna, ela demanda de nós nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo, né? E é isso que faz um valor muito grande quando a gente está com a oportunidade de ofertar e de fazer o bem a uma pessoa, a um ente querido, até mesmo os desconhecidos, né? Porque como nós que estamos militando na doutrina espírita, né? Uns muito tempo já de caminhada, né? Já em curso e com a grande amizade que nos estreita as palavras luminosas, né, da doutrina espírita, cujo codificador, com grande esforço e sacrifício, nos doou através do amor de Jesus, até chegar planificada na Terra, né, com toda a sua acurada inteligência, o seu senso moral, observador, né, analítico, analisador, né, criterioso, nos tempos preditos, né, veio à Terra há mais de 160 anos, né, de doutrina espírita. E nós aqui bebemos desse manancial de conhecimento e desse norte, né, porque a doutrina espírita é o Cristo Consolador. Consolar, gente. Fazer com que as nossas dores sejam consoladas através do conhecimento e chamando a todos nós a tomar atitudes mais luminosas, mais acertadas no nosso caminho. Então, vamos lá. Vamos doar alguma coisa para alguém. Nós nos sentimos muito gratificados, né, quando vamos lá fazer uma certa doação, seja ela qual for, e recebemos, né, muito obrigado, né, muito obrigada, enfim, fulano fez isso para mim, né, ou então a gente se autopromover, eu dei a cesta básica, eu ajudei nos alimentos, né, eu dei uma palavra amiga para fulano, ele ficou muito bem, e fazer disso um viés obscuro do orgulho. E aqui o que nos chama as palavras do Evangelho, de que nós não precisamos fazer isso. Que isso não está na conduta de um cristão, na conduta de um espírito espírita. Quando já adentramos para esse conhecimento e vamos trabalhando essa força que temos de atuar diferente, como em outrora, né? Para não exacerbar o orgulho e ter o senso de observar a nós, como é que nós estamos fazendo essa doação, como é que nós estamos servindo ao bem para o outro sem essa ostentação. E nós temos que estar de olho em nós, no nosso procedimento, no nosso sentimento. Porque muitas vezes a gente faz essas doações, mas veladamente a gente quer falar que fez, falar que socorreu alguém. Agora você imagina, vamos imaginar assim, uma pessoa numa condição de dificuldade, né? Aí você está vendo a dificuldade. Até para você dar, você tem que ter jeito para dar, para não afetar esse coração que já está vivendo um momento muito difícil de penúria, de ausência de coisas materiais, né? Da própria comida mesmo, da própria vestimenta. E isso, quando também não está carente nas suas partes emocionais, né? Nos seus sentimentos, está flagelado pelos acontecimentos da vida, pelo desencarne de algum familiar, né? Pela perda mesmo do emprego, que hoje a gente está vendo muitos por aí, né? Diante do que nós estamos vivendo, de provas acerca da pandemia, acerca de todos os reveses que nós estamos vivendo. Então, até para você fazer o bem, você precisa ter cuidado, com muito carinho, né? Com muita atenção, porque aquele que vai receber,
ele precisa sentir-se acolhido, e não nós que temos a possibilidade de ofertar, nos engrandecermos por esse ato. Se você tem a condição de doar, então aprenda a doar. Por isso que fala aqui, o que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Quem é a esquerda? Não é porque é o lado esquerdo, é que a esquerda é essa companhia que a gente ainda carrega, que é o nosso orgulho, né? De querer ser ovacionado porque fez algo de bom para o outro. Sendo que algo de bom, todos precisamos fazer uns pelos outros. Porque Jesus nos ensina isso. Ele nos fala isso com grande propriedade. E ele espera que nós façamos isso cotidianamente, sem ostentar, sem querer passar à frente, né, de toda uma mecânica, né, harmoniosa que precisamos fazer, né, de que precisamos nos ocultar. Quando fala nos ocultar, é ocultar o nosso orgulho, para que a gente possa dar continuidade a ser os artífices um pouco mais aprumados na nossa condição de dar. Aí nós falamos da condição palpável, né? Materializada, como a comida, o agasalho. Vocês já tiveram, assim, tiveram a oportunidade de se dirigir a alguém para dar um tostãozinho, a roupa, né? Por exemplo, no primeiro momento, quando você vai para doar para alguém, a pessoa está lá, você está vendo que ela está com as vestes já rotas, né, o sapato já bem gasto, até para chegar, né, olha, eu tenho, tá, para te dar um sapato que está em bom uso, né, pode-se usar, uma roupa que está boa, né, que você pode utilizá-la. Você gostaria? Olha que delicadeza, porque quem está na condição de receber, ele já está no momento de flagelo interno, porque o orgulho dele está machucado, porque ele queria ter. E na maioria das vezes, quem está na necessidade, ela está muito afetada nas suas condições de aprendizado como espírito imortal que somos. Por isso que hoje nós temos condições de dar. E aquele que está no flagelo para receber, é a lição que ele está vivenciando. Mas até para receber, nós também temos que saber como receber. Mas não vamos cobrar a atitude de quem está recebendo. Porque muitas vezes a gente já detectou que quem está em flagelo, ele está num momento muito difícil de entendimento. Ele está num momento de revolta, a maioria das vezes. Aí a gente ouve falar muitas vezes, né, depoimentos de companheiros nossos, num grupo de estudo, né? Nossa, eu vi uma pessoa em tamanha penura, mas com orgulho muito grande. Porque ele está sofrido, e o que ele tem para exacerbar é orgulho. Mas aí você vai para dar. Então, tem esse jeito de fazer isso. E não fale para ninguém, né? Se limite a fazer com que essa doação chegue ao seu destino com todo carinho, né? Com toda a lucidez dessa ação. É difícil para quem está dando? Eu creio que não. E se é, vamos começar a interiorizar o que esse capítulo está nos chamando para a reformatação, para o aprendizado dentro de nós, para que a gente possa fazer isso com mais continuidade, com mais preciosidade, porque o amparo espiritual, principalmente o trabalhador de uma casa espírita, principalmente aquele que elege Jesus para ser seu guia, façamos dessa maneira, para a gente não perder a oportunidade que nos chega de fazer o bem sem ostentação, de carregar dentro de nós a certeza de que quando eu for falar e levar a boa nova, o carinho, o afago em quem está em situação menos favorável, né? Tá desfavorecido no campo material, no campo espiritual, no campo das emoções, e a gente poder fazer isso com bastante clareza e limpidez de alma,
para não afetar, para não ferir, para não machucar, e para a gente não sair se gloriando por ter ajudado. A gente não fez mais do que a nossa obrigação. Mas, Marlene, eu não tenho tantos recursos assim. Não precisa ter muito recurso para ajudar. Muitas vezes você pode ajudar ouvindo os clamores da dor, né? E muitas vezes até parentes, amigos, são repetitivos nas suas dores. Mas você estar lá disposto a ouvir, isso é uma caridade que não tem como a gente negar, fazê-la de verdade, de coração, pedindo amparo à espiritualidade, principalmente os nossos anjos de guarda, guias protetores, seu, por você estar fazendo, e do outro que vai receber, porque os anjos se conversam e sabem da interioridade e da grandeza espiritual que nós estamos trabalhando para amealhar essas gotículas luminosas de ação que vai nos promover numa clareza de mente, numa abertura vibracional de granjear para junto de nós espíritos que vão nos ajudar no intento de oferecer tudo de bom àqueles que estão à nossa volta, independente de ser coisas materiais, um olhar, um cumprimento, a paciência de ouvir, né? E de traduzir para nós que a gente não precisa ser ovacionado porque fez algo de bom para alguém. Porque quando a gente pleiteia isso, é porque algo dentro de nós está muito enfermo. E nós estamos aqui nas condições de fazer e estamos fazendo a mesma coisa que fizemos em outrora. Quando nós falamos em outrora, é lá de trás, em outras encarnações que tivemos, em outras vivências que ainda trazemos esse ranço muito ainda profundo dentro de nós. Então, que nós olhemos com atenção se nós estamos conseguindo fazer. É uma luta, gente. É uma luta muito grande. Mas é uma luta que precisa ser empreendida, porque é o bom combate. A gente eliminar de dentro de nós essas facções, né, mentirosas com o nosso ato de dar-se, de dar a alguém, de se dar a alguém, de atender a necessidade de alguém. E necessariamente não precisamos sair alardeando o que fizemos. Olha, eu dei quantos reais lá para a Casa Espírita para ajudar na cesta básica, né? O pessoal estava precisando, ó, quem deu as coisas aqui para a Casa Espírita se aprumar, no tijolo, no cimento, né? Fui eu que dei. E a gente contabilizar isso como sendo, nossa, eu estou fazendo, estou ganhando bônus hora, estou dando, né? Estou ofertando e contando com bônus hora. Gente, bônus hora é uma coisa muito séria. Se o bônus horas que você está pleiteando, você já está escrevendo no seu caderninho, cuidado, porque não é escrito no caderninho. É na consciência que o que você está fazendo é de coração e não precisa ser alardeado, porque a nuvem de testemunha está testemunhando a sua interioridade, o que você está fazendo com aquela doação, atendendo aos clamores de quem está perto de você, de uma forma ou outra, né, ajudando. Fulano, você ajudou? Ah, não, isso aí é pouco, né? A gente está aqui, vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos fazer a nossa parte. Então, saia pela tangente, não testifique, né, fazendo com que a sua mera doação crie, né, ênfase ao orgulho que cada um de nós traz. Porque cada um de nós tem essas raias, né, ainda muito profunda do orgulho, da vaidade. E esse ponto aqui do capítulo 13 do Evangelho me faz a gente refletir todos os dias, porque aquele que estima a aprovação do homem, ele está fora do contexto e se colocando à margem da profundidade que é servir a boa serventia, né?
Pensemos nisso. Analisemos com profundidade que nós não precisamos ser ovacionados porque fizemos algo de bom para alguém. Quando você não procura o brilho do mundo, né, para te jogar purpurina, serpentina, você está agradando a Deus, porque Ele sabe das suas intenções. Ele promove dentro de você toda a força para você transpor os umbrais das suas condições ainda tão pequenas, mas que trabalhando diuturnamente, a gente vai aprendendo, vai renovando, vai diluindo essas más tendências que temos e alteando o nível de percepção do mundo espiritual que nos ampara e quer que façamos da nossa estadia na Terra um pouco mais de acerto, um pouco mais das virtudes em ação e não querendo aplausos da vida física e nem tampouco aplausos do mundo espiritual, porque o mundo espiritual a gente carrega junto conosco, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, que nós tenhamos consciência de saber o que queremos, o que estamos fazendo com esse pequeno ponto luminoso que é fazer o bem sem ostentação. Essa é a hora, meus irmãos. Essa é a fagulha divina que nos chama a repensar como é que nós estamos fazendo essas nossas doações. Que cale fundo na nossa alma, no nosso procedimento, de como a gente está fazendo esse ato de dar, de dar-se. A oportunidade e o perfume fica na mão de quem dá, não é mesmo? E esse perfume é um perfume que a alegria de dar é ver o outro receber, mas a alegria maior é de quem dá, de quem se oferta, de quem oferece, de quem estende a mão. Porque nessa hora, em cima da nossa mão, está a mão de Jesus. Porque é assim que Ele quer que façamos, com essa interioridade, com esse carinho. Meus irmãos, aqui a gente se despede mais uma vez e vamos orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar estreitando laços com vocês nessa plataforma e abrindo os horizontes para que o nosso coração e a nossa mente fique cada vez mais acessível a essas mudanças. Pai de infinita bondade, Consolador de todos nós, Jesus, que nesse momento chuvas de bênção recaiam sobre todos nós, do nosso caminho, que tanto precisamos, Senhor, que a nossa Mãe Maria Santíssima nos ampare e que todos os espíritos protetores coliguem nessa ação de refazimento, onde nós buscamos sempre o esclarecimento da nossa mente para progredir, para seguir o caminho luminoso que Jesus promove em nós. E que a doutrina espírita seja o caudal vibrante do seu amor. Cristo Consolador, ampara-nos, misericórdia para todos nós, dessa face da terra, e que possamos cumprir com denodo o nosso caminhar seguro, amando mais, perdoando mais, fazendo bem sempre, sempre, servindo a boa serventia. Que a paz de Jesus, nosso mestre de amor, se estenda sobre o universo. Paz e bem, queridos irmãos, nessa oportunidade. Até uma outra oportunidade também. Fique com Deus e com todos que vão assistir esse momento de congratular a vida e dar-se da melhor forma. E assim vamos prosseguindo, caminhando com todo carinho e sempre fazendo o nosso melhor. Muita paz a todos, queridos irmãos. Graças a Deus. Um abraço da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Muita paz.
Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!